O desemprego do Brasil é alto? Se a gente comparar com o G20, grupo de países com as maiores economias do mundo, sim. Entre eles, o Brasil teve a quarta maior taxa de desemprego em 2022. Ruim? Sim também. Mas a má notícia é que isso deve seguir assim pelos próximos anos. Neste vídeo, vamos falar sobre o porquê. O Brasil encerrou 2022 com a quarta maior taxa de desemprego do G20, com 7,9% de desocupados em relação ao total da força de trabalho. Esse dado é do Fundo Monetário Internacional, FMI, que estima que o Brasil deve permanecer na mesma posição até 2028, registrando uma alta do indicador para 8,1%. Esses dados consideram os países do G20 menos a Índia, que não teve os números divulgados pelo FMI, então o país fica de fora da comparação. Mas voltando a falar do Brasil, gente, a verdade é que o país, ao longo de toda a história, como vocês podem ver no gráfico, sempre registrou patamares elevados da taxa de desemprego. Nos anos 2000, o Brasil tinha 13,9% de desempregados em relação ao total da força de trabalho, registrando a terceira posição do ranking do G20. De lá para cá, esse número subiu e desceu várias vezes claramente, mas o fato é que nunca foi um dos mais baixos e o menor patamar, comparando novamente com os outros países do G20 nessas últimas décadas, foi em 2013, quando o país teve um percentual de 6,3% de desempregados em relação à força de trabalho, alcançando a 10ª posição no ranking. Depois disso, como a gente já viu, voltou a subir até chegarmos à situação de hoje. Mas por que a taxa de desemprego está nesse patamar e o que a gente pode esperar? Para responder isso, eu consultei dois professores de economia, o Silas César, da FAAP, e o Eduardo Marochka, da FGV. O Silas me disse que a posição do Brasil no ranking se justifica por várias razões, mas ele listou 6. A primeira, baixo investimento em setores empregadores. Segunda, uma precarização acelerada da produtividade média, resultado de cada vez menos investimento em capital humano e educação. 3. Marcos regulatórios confusos. 4. Incertezas tributárias. 5. Incertezas políticas. E 6. Elevada taxa de juros. E olha só ainda o que ele me disse sobre como isso é visto lá fora e quais consequências políticas tem por aqui. Abre aspas. O significado disso, em termos internacionais, é ruim sob uma perspectiva política, pois sinaliza uma gestão macroeconômica ineficiente, incapaz de reverter uma realidade que há décadas afeta a qualidade de vida de seus cidadãos. Baixa renda e baixa empregabilidade pressupõem baixa autonomia individual e dependência do setor público. Isso cria ambientes propícios de ideias antirrepublicanas e aventuras populistas, cujas quais já vimos por aqui. Fecha aspas. Numa linha parecida, o Eduardo diz que esse patamar de desemprego em que o Brasil se encontra é muito em função da desindustrialização e da crescente informalidade, que é atrelada à falta de capacidade de mão de obra. Ele diz que isso tudo contribui para um crescente índice de desemprego no Brasil. E o que deve acontecer nos próximos anos em relação à taxa de desemprego no Brasil? Se esses problemas que os professores mencionaram não forem resolvidos, deve continuar alta e até piorar. Mas não foi só o Brasil que foi mal nesses últimos anos. Vamos falar sobre outros países. Olha de novo esse gráfico aqui. Em 2022, a África do Sul teve de desemprego de mais de 33%, a Turquia, mais de 10%, e a Itália, mais de 8%. E esses países também devem manter suas posições no ranking até 2028, segundo a estimativa do FMI. Para o professor Silas, no caso da África do Sul, existem alguns problemas parecidos com o Brasil para esse resultado, como a produtividade média baixa e dependência do setor agroexportador. Já o professor Eduardo diz que o país está no topo do ranking por ser um local de extrema pobreza e falta de desenvolvimento. Agora falando da Turquia, o professor Silas menciona que o país vive num contexto geopolítico de incertezas, com proximidade do Oriente Médio e algumas tensões de fronteira com a Síria. Além disso, os últimos anos foram marcados por políticas de extrema-direita que afastaram investidores internacionais, enfraqueceram a moeda e levaram a inflação ao país. Do mesmo modo, o professor Eduardo aponta que o país está em um contexto extremamente complexo,
tanto religioso quanto de geolocalização. No caso da Itália, o professor Silas explica que ela se debate com problemas estruturais, como rigidez burocrática e marco regulatório confuso em alguns setores da economia, o que afasta investidores internos e externos de setores estratégicos. Ele ainda acrescenta que já faz algum tempo que o país tem um endividamento elevado, assim como uma produtividade média que não é das maiores da Europa, e um crescimento médio do PIB pequeno. Agora, se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu deixei uma matéria completa no site do Invest News. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!